Últimos acontecimentos online. Bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 25 de outubro de 2012, de Últimos Acontecimentos Online. O boletim de notícias do site projetoomega.com e do canal TV Projeto Ômega. E a gente começa esta edição com notícias vindas de Israel, da faixa de Gaza, onde continuam os conflitos, lançamento de foguetes. Apenas ontem, aproximadamente 80 foguetes foram disparados entre Israel e faixa de Gaza. Você está vendo aí imagens dessa retomada de um conflito que permanece há décadas. Ainda ontem, o único acesso de Gaza a Israel foi bloqueado devido a essa nova onda de violência. Em outro cenário, chegou uma informação que, mais uma vez, deixa claro o alinhamento entre Rússia e Irã. Trata-se do anúncio feito pelo governo russo de que vai vetar qualquer resolução no Conselho de Segurança da ONU que abra caminho para um cenário militar no Irã, cujo programa nuclear causa inquietação no Ocidente. Em outras palavras, Rússia se opõe firmemente a qualquer tipo de intervenção militar no Irã. Esse é um claro recado para Israel, para os Estados Unidos. Já há alguns meses também houve uma declaração do governo russo de que qualquer ataque ao Irã seria um ataque também à Rússia. Então, cremos que isso caminha rentemente com relação às profecias de Ezequiel 38 e 39, esse alinhamento entre Rússia e Irã, e ao mesmo tempo é mais um elemento nesse grande clima de tensão, um progressivo clima de tensão em torno do programa nuclear iraniano. Israel já deu um ultimato ao Irã. Esse ultimato seria até meados de 2013 e nós vamos permanecer atentos ao que poderá acontecer naquele local. Na guerra civil na Síria, o anúncio é de uma possível trégua nos próximos dias. O enviado especial da ONU está naquele país, Lakhdar Brahimi. No entanto, continuam os conflitos. Na terça-feira, um bombardeio antiaéreo vindo da Síria atingiu um centro médico na cidade turca de Reyhali, que fica a 200 metros da fronteira dos dois países. É mais um incidente ocorrendo na fronteira entre Síria e Turquia, uma tensão que começou com a morte de 5 turcos no dia 3 de outubro, e desde então a movimentação de tropas turcas na fronteira é grande. Inclusive a Turquia já lançou alguns morteiros contra território sírio, e esse é o cenário entre esses dois países. São dezenas de mortes todos os dias naquele país, numa guerra civil que já se prolonga durante meses. Mais notícias chegando a respeito do Irã. O governo iraniano prometeu interromper as exportações de petróleo se as sanções econômicas apertarem sobre a economia do seu país. De acordo com o governo iraniano, eles têm um plano B de contingência para sobreviver sem a receita do petróleo. É bom lembrar que o Irã é um dos principais produtores de petróleo do mundo, e qualquer decisão nesse sentido traria, sim, um certo impacto sobre o consumo de petróleo em todo o mundo e, obviamente, sobre o preço desse item. Mais notícias sobre o Oriente Médio, agora do Líbano, onde, como já temos noticiado, os conflitos reacenderam. No dia 23 de outubro foi noticiado que pelo menos 4 pessoas morreram e 15 ficaram feridas em trocas de tiros durante a madrugada na cidade libanesa de Trípoli. Já há alguns dias existe um conflito entre muçulmanos sunitas e alauítas que estão armados, e isso começou com um ataque ocorrido na semana passada. Desde sexta-feira já são dezenas de mortos nesses conflitos no Líbano. E mais uma notícia chegada da Rússia, que numa clara demonstração de poderio militar neste momento tão crucial, terminou no sábado, dia 20 de outubro, manobras em grande escala de suas forças estratégicas nucleares. E quem esteve na direção dessas manobras foi o próprio presidente Vladimir Putin. E esse tipo de manobras chamou a atenção, até mesmo de especialistas, pela sua magnitude. Como já temos salientado aqui nas últimas semanas, há um claro embate estratégico geopolítico entre as principais potências, principalmente tendo como epicentro o Oriente Médio. E nós continuaremos atentos a todas essas informações. No cenário da economia, nessas últimas horas, as atenções voltadas para a Grécia e para as negociações que estão havendo entre Grécia e os credores
aos quais a Grécia está devendo grandes quantias de dinheiro. A última informação é que a União Europeia negou ontem, quarta-feira, que tenha chegado a um acordo com a Grécia sobre os mais de 13 bilhões de euros em cortes no orçamento para receber a segunda parcela do resgate financeiro concedido em fevereiro. As medidas de austeridade, avaliadas em mais de 13 bilhões de dólares, são a principal condição para que o país ganhe a segunda parcela do resgate financeiro de 130 bilhões de euros. Na verdade, a Grécia precisa urgentemente receber 31 bilhões de euros de ajuda financeira antes de o país entrar em moratória, o que acontecerá em 3 semanas caso a Grécia não tenha essa ajuda imediata. Esse é o cenário que aquele país da União Europeia está vivendo e as notícias não param de chegar. Nesse contexto, outra informação recebida nas últimas horas é que a dívida pública portuguesa dispara e chega a mais de 117% do PIB. Estamos falando da dívida pública que já ultrapassou em muito o produto interno bruto daquele país. Na Espanha, o risco de incumprimento agrava-se. O risco de que aquele país não cumpra com suas metas financeiras, e essa notícia trouxe um imediato efeito sobre os mercados na Europa. Por exemplo, no dia 23 de outubro, na terça-feira, as bolsas na Europa fecharam em forte baixa devido a essas notícias desfavoráveis da Espanha e também a balanços negativos nos Estados Unidos. A questão na Espanha é tão profunda que foi noticiado na Espanha que 1 entre cada 5 espanhóis vive abaixo da linha de pobreza. E isso claramente está gerando intensos protestos, repercussões sociais. As manifestações praticamente ocorrem todos os dias naquele país. Na terça-feira, milhares de pessoas se concentraram em torno do parlamento espanhol, ou seja, voltaram a fazer isso para protestar contra a proposta de orçamento do executivo que começou a ser votada naquele dia. E desde segunda-feira, as bolsas de valores em todo o mundo têm sofrido grandes quedas. No dia 23 de outubro, a principal bolsa dos Estados Unidos, a Dow Jones, teve o seu menor índice em 4 meses. No mesmo dia, a Bovespa chegou ao seu menor nível em 7 semanas. Esse é o cenário da economia mundial, que caminha também passo a passo a um desfecho. E a economia é um tema que está intimamente ligado à geopolítica, aos rumores de guerra, como já noticiamos aqui. Por exemplo, se o Irã decide frear a sua exportação de petróleo, isso trará também repercussões na economia mundial. E por outro lado, também a economia depende de fatores climáticos ligados à natureza. A natureza que continua dando os seus gemidos. Na última edição nós noticiamos aqui sobre a forte tormenta acontecida no Rio de Janeiro e também em algumas partes do sul do Brasil. Para que você tenha uma ideia, você vê aí imagens das pedras de granizo que caíram no sul do Brasil no início dessa semana. E horas depois, violentas tormentas chegaram até o Uruguai. Você vê aí imagens, ventos que chegaram até mesmo a 120 km por hora, atingindo aquele país. Nós voltamos a qualquer momento com mais uma edição de Últimos Acontecimentos Online. Sempre atentos ao que está acontecendo e aguardando a nossa bem-aventurada esperança, que é o regresso glorioso do Salvador Jesus Cristo logo após um período de grande aflição. É isso que está revelado nas Escrituras e é isso que nós aguardamos com fé e esperança. Grande abraço para todos e até a próxima. Últimos Acontecimentos Online.